Cerca de 870 a.C., nas encostas ressecadas do Monte Carmelo, onde o sol implacável de Canaã martelava a terra como o punho irado de um deus esquecido, o ar pairava denso e sufocante, impregnado pelo cheiro acre de poeira queimada e pela ausência misericordiosa de qualquer brisa que pudesse aliviar a pele escaldante dos corpos exaustos. Os oliveiras, outrora orgulhosas sentinelas de folhas verde esmeralda, agora erguiam galhos retorcidos como ossos expostos de um cadáver antigo, suas raízes sugando em vão o solo rachado, que se estendia até o horizonte azul iridescente do mar Mediterrâneo, distante e indiferente. Você sente o calor subir das pedras vulcânicas sob seus pés descalços, um formigamento ardente que sobe pelas canelas, enquanto o suor escorre em riachos salgados pela testa, pingando nos olhos e borrando a visão do vasto anfiteatro natural que se abre à frente. Milhares de almas israelitas, prostradas em agonia coletiva, seus mantos de linho cru colados à pele suada, o fedor de transpiração rançosa misturando-se ao odor metálico de sangue de animais sacrificados em vão sobre altares profanados. O silêncio é rompido apenas pelo gemido rouco de ventres vazios e pelo crepitar distante de fogueiras moribundas, onde lenha escassa é queimada para um fogo que teima em não acender, simbolizando a esterilidade que devora a nação há 3 longos anos e 6 meses, desde que a voz trovejante de um homem solitário proclamou o julgamento divino sobre a terra adúltera. Naquele instante, Elias, o tisbita de Gileade, erguia-se como uma coluna de granito vivo no centro daquela assembleia desesperada, sua figura esguia e queimada pelo sol, envolta em um manto de pelos de camelo grosseiro, áspero contra a pele calejada pelas jornadas solitárias, pelos ribeiros de Querite e pelas cavernas ocultas de Zarefate, onde corvos fiéis haviam trazido pão e carne para sustentar o profeta fugitivo da fúria de Jezabel. Seus olhos, fundos e flamejantes como brasas, sob as sobrancelhas hirsutas, varriam a multidão com uma intensidade que fazia o ar vibrar, como se o próprio espírito de Javé soprasse através dele, carregando o peso de uma aliança milenar traída. Dentro de seu peito, o coração batia com o ritmo grave de um tambor de guerra ancestral, ecoando as palavras que outrora havia lançado contra Acabe, o rei covarde de Israel. Vive Javé, Deus de Israel, diante de quem eu estou. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Agora, naquele pico sagrado onde outrora Eliaquim e os profetas dos altos lugares haviam invocado Baal em rituais lascivos, de danças frenéticas e automutilações sangrentas, Elias sentia o formigamento profético subir pela espinha dorsal, um frio sobrenatural em meio ao calor infernal, enquanto seus músculos tensos, endurecidos pela abstinência e pela vigília noturna, tremiam levemente com a antecipação do confronto que mudaria o destino de uma nação à beira do abismo. Acabe, o rei de Samaria, observava de um trono improvisado de peles de carneiro sob uma tenda de lã tingida de púrpura sidônia. Seu rosto rechonchudo, brilhando de suor oleoso, os olhos pequenos e evasivos piscando nervosamente sob a coroa de ouro falsificado que Jezabel lhe impusera como coroa de espinhos. O fedor de seu incenso importado de Tiro, mirra e canela misturados ao almíscar animalesco de prostitutas fenícias, competia com o cheiro de sua própria coardia, enquanto ele mordia o lábio inferior, sentindo o gosto metálico de sangue fresco, recordando as noites em que sua rainha, a filha de Etbaal, sacerdote de Astarte, havia orquestrado o massacre de Javé. Os profetas verdadeiros degolados em vales escondidos, seus corpos apodrecendo sob o céu impiedoso. Onde está o perturbador de Israel? Havia rosnado Acabe ao avistar Elias após meses de buscas infrutíferas por carros
e cavaleiros enviados aos confins da terra, sua voz ecoando rouca pelo vale, carregada pelo vento seco que agitava as vestes reais como bandeiras de rendição. Dentro de si, Acabe lutava contra o pavor ancestral que sussurrava de gerações passadas, os ecos de Saul rejeitado, de Davi ungido, sabendo que a seca não era mero capricho da natureza, mas o dedo indicador do Deus da aliança, cujos juízos pairavam como nuvens negras sobre o palácio de marfim, adornado com relevos de querubins profanados. Você ouve o murmúrio crescente da multidão, um zumbido baixo como o de abelhas enfurecidas em colmeias vazias, enquanto os 450 profetas de Baal, trajando túnicas de linho fino rasgadas em fingida humildade, se aglomeram ao redor de seu altar de pedras lisas, polidas pelo sangue de touros e cordeiros incontáveis, seus cabelos em tranças emplastradas com óleo de oliva rançoso, olhos vidrados pelo transe estático induzido por ervas alucinógenas colhidas nas encostas de Sidom. O líder deles, corpulento e barbado como um touro sagrado, farejava o ar com narinas dilatadas, sentindo o cheiro de enxofre residual das fogueiras rituais, enquanto seus dedos calejados traçavam glifos babilônicos nas pedras quentes, invocando o deus das tempestades que jamais respondia. Elias, aproximando-se com passos deliberados, que faziam a poeira se erguer em nuvens minúsculas ao redor de suas sandálias gastas, sentia o peso da solidão profética comprimir seu peito como uma prensa de oliveiras, mas uma paz sobrenatural fluía por suas veias, lembrando-o das águas do Jordão que se haviam apartado aos pés de Josué, das muralhas de Jericó, ruindo ao som de trombetas, das promessas de Abraão sob as estrelas do deserto. Até quando claudicareis entre dois pensamentos? Proclamou sua voz, grave e ressonante como o ribombar de trovões distantes, cortando o ar como uma lâmina afiada de bronze. Se Baal é Deus, segui-o. Mas, se Javé, seguiu a ele. A multidão, com respirações suspensas e gargantas secas, como pergaminhos antigos, sentiu o ar carregar-se de eletricidade invisível, o suor escorrendo em gotas que traçavam caminhos tortuosos pela poeira acumulada em suas faces envelhecidas pelo sofrimento, enquanto o sol batia impiedoso, tingindo o céu de um laranja sanguinolento que anunciava o veredicto iminente. Os profetas de Baal, inflamados pela provocação, lançaram-se ao altar com um frenesi selvagem, seus pés descalços pisoteando o solo pedregoso com baques surdos que ecoavam como tambores de guerra fenícios, músculos contraídos em espasmos de fervor fanático, o suor jorrando de seus poros como libações derramadas. Você percebe o cheiro acre de seus corpos suados, misturando-se ao odor ferroso do touro jovem amarrado ao altar. Sua pelagem castanha tremendo de terror instintivo, olhos castanhos dilatados, refletindo o pânico coletivo que se espalhava como uma praga. Gritando em uníssono, ó Baal, responde-nos! Suas vozes se elevavam em um crescendo histérico, roucas e entrecortadas pela secura da garganta, enquanto saltavam sobre o altar em danças circulares, os pés chutando poeira que se erguia como véus fantasmagóricos, as lâminas de facas de ferro flamejando ao sol enquanto se cortavam nos ombros e peitos, filetes vermelhos de sangue escorrendo devagar, coagulando na pele morena em padrões ritualísticos que imitavam os rios de Tiro. Elias, recostado contra uma oliveira morta, cujos galhos secos rangiam ao menor sopro de vento, observava com um sorriso sutil, curvando os lábios rachados, sentindo em seu íntimo a misericórdia de Javé, que ainda concedia tempo à nação rebelde, recordando as palavras do Deuteronômio gravadas em sua alma. Escolhei hoje a quem sirvais. O sol subia ao zênite.
o calor tornando o ar viscoso como mel queimado. E os profetas, exaustos, com respirações ofegantes que soavam como fueles quebrados, prosseguiam seu ritual inútil, o sangue pingando nas pedras quentes com chiados sibilantes, vaporizando em névoas rosadas que pairavam no ar imóvel. Ao meio-dia, quando o disco solar pairava diretamente sobre o Carmelo como um olho flamejante de julgamento, Elias ergueu a voz novamente, irônica e penetrante como uma seta envenenada. Gritai mais alto, pois ele é Deus. Talvez esteja distraído, ou ocupado em algum negócio, ou até mesmo no caminho, ou quem sabe dormindo e precisando ser despertado. A multidão, cativada pelo espetáculo, sentiu um arrepio coletivo percorrer suas espinhas. O suor frio misturando-se ao quente em suas nucas, enquanto os profetas, envergonhados, mas enlouquecidos, redobravam os esforços. Suas vozes agora um uivo primal que ecoava pelos vales circundantes, corpos contorcidos em agonia simulada, facas cravando mais fundo na carne até que o altar ficava encharcado de sangue viscoso, escorrendo em riachos carmesins que se infiltravam nas fendas das rochas, o cheiro metálico forte o suficiente para revirar estômagos vazios. Você sente a náusea subir pela garganta, o gosto amargo de bile, enquanto o sol castiga impiedoso, transformando o chão em fornalha. E Elias, imóvel como uma estátua de basalto esculpida pelos ventos do deserto, orava em silêncio interior, seus pensamentos entrelaçando-se às promessas de Êxodo. Eu sou Javé que te cura, contrastando com a esterilidade do ídolo mudo. Horas se arrastavam como séculos, o tempo dilatando-se em agonia lenta, até que o sol começou a declinar para o ocidente, tingindo o céu de tons púrpura e ouro, e os profetas, exauridos, caíam de joelhos com respirações entrecortadas, peitos arfando como foles vazios, o silêncio caindo pesado como uma mortalha sobre o monte profanado. Então, Elias, movendo-se com a graça deliberada de um sacerdote ancestral, convocou o povo com um gesto amplo das mãos calejadas, palmas voltadas para cima como se colhesse o próprio ar carregado de tensão. Aproximai-vos de mim. A multidão, hesitante, arrastou os pés pelo solo irregular, poeira aderindo às bainhas esfarrapadas de suas túnicas, músculos doloridos protestando a cada passo. O cheiro coletivo de suor e medo formando uma nuvem palpável que envolvia o profeta como um manto invisível. Com 12 pedras, uma por cada tribo de Jacó, colhidas das ruínas do altar de Javé, negligenciado, Elias reconstruiu o monte de sacrifício, suas mãos firmes empilhando as rochas com precisão milenar, o suor pingando de sua testa e evaporando instantaneamente no calor, enquanto recitava em sussurro os nomes dos patriarcas, Rúben, Simeão, Levi. Cada pedra assentada ecoava como um martelo sobre o coração da nação, simbolizando a restauração da aliança despedaçada pela idolatria de Acabe e Jezabel. Você sente o tremor sutil na terra sob seus pés, como se o próprio Carmelo respondesse à obediência profética, enquanto Elias cava um valo ao redor do altar, medindo com olhares experientes a profundidade exata para conter 4 medidas de semente de cevada, o solo cedendo com um som úmido e primordial, ordenando então que se preparasse um holocausto, 2 bois ceifados com facas rituais, sua carne exalando o cheiro fresco de sangue e vísceras expostas. Ele mandou encharcar tudo com água 12 vezes, baldes transbordando das cisternas escassas trazidas dos vales baixos, a madeira saturada pingando riachos que encharcavam o valo até a borda, o ar agora impregnado pelo odor mineral da umidade forçada em meio à seca eterna. O sol poente lançava sombras longas e distorcidas sobre o monte, como dedos acusadores de anjos vingadores, quando Elias,
isolado diante do altar reluzente de umidade, prostrou-se de joelhos sobre a terra áspera que mordia sua pele através do manto, braços erguidos ao céu, agora escurecendo em tons de índigo profundo, onde as primeiras estrelas piscavam como testemunhas silenciosas da criação. Seu peito subia e descia em respirações profundas e ritmadas, o ar seco raspando a garganta como lixa, enquanto pensamentos profundos inundavam sua mente. A rebelião de Israel contra o Deus que os tirara do Egito com braço forte, os altares de Baal erguidos em lugares altos onde outrora Javé era invocado, a misericórdia que ainda pairava apesar do pecado acumulado como nuvens de gafanhoto. Javé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, orou sua voz, baixa inicialmente como um murmúrio de riacho subterrâneo, ganhando força como o rugido de uma cachoeira represada. Que se saiba hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Javé, responde-me, para que este povo conheça que tu, Javé, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Você sente o ar carregar-se de uma eletricidade palpável, o formigamento na nuca, como o prelúdio de uma tempestade longamente aguardada, o silêncio absoluto da multidão, respirações suspensas, corações martelando contra costelas, como prisioneiros em rebelião, enquanto Elias permanecia imóvel, face contra a terra poeirenta, o suor misturando-se à saliva em sua boca, provando o sal da expectativa divina. De repente, um crepitar sutil rompeu o silêncio, como o estalar de gravetos secos em uma forja distante, e uma labareda azulada irrompeu do centro do altar, devorando instantaneamente a madeira encharcada, com um rugido ascendente que ecoou pelos vales, como o brado de 1000 leões, chamas alaranjadas e brancas lambendo o céu noturno em espirais vorazes, consumindo carne, ossos e pedras em um holocausto perfeito que iluminava rostos atônitos com um fulgor sobrenatural. Você sente o calor abrasador roçar sua face como o sopro de uma fornalha celestial, o cheiro de carne queimada e madeira carbonizada enchendo as narinas, enquanto o fogo, vindo do nada em meio à umidade impossível, lambuzava as 12 pedras até deixá-las brancas como cal, o valo de água evaporando em vapor sibilante que subia como incenso ao trono invisível. A multidão, petrificada em auê primordial, caiu de rosto em terra com um estrondo coletivo de corpos ao chão, poeira se erguendo em nuvens sufocantes, gritos de Javé, ele é Deus! Javé, ele é Deus! Rasgando a noite como trovões de arrependimento, lágrimas escorrendo por faces sujas, traçando sulcos limpos, corações endurecidos derretendo como cera ao fogo da revelação. Acabe, lívido sob a tenda agora iluminada pelas chamas distantes, sentia o pavor ancestral gelar suas entranhas, o cetro escorregando de dedos trêmulos, sabendo que o juízo de Javé havia falado mais alto que os sussurros de Jezabel. Elias, erguendo-se devagar com músculos protestando a fadiga da prostração, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas de gratidão profunda, caminhou até os profetas de Baal, ainda ofegantes em seu fracasso, o chão quente sob seus pés, pulsando como o coração de uma terra regenerada. Com mãos firmes e inexoráveis, ele os arrastou ao ribeiro de Quizon, o ar noturno agora fresco com o prenúncio de chuva distante, o som de águas correntes sussurrando promessas de misericórdia após o julgamento. Ali, sob o luar prateado que banhava as águas turvas, as lâminas afiadas ceifaram suas vidas em um banho de sangue purificador. O gorgolejar final ecoando como o fim de uma era idólatra. O rio tingindo-se de escarlate, que se diluía na correnteza, carregando os pecados para o mar. Você ouve o silêncio que se segue,
quebrado apenas pelo vento nascente que agita as folhas secas, enquanto Elias ascende novamente ao cume, prostrando-se mais uma vez, face ao mar, sentindo a brisa úmida beijar sua pele exausta, orando com insistência veemente. Ó Javé, até quando? 7 vezes ele enviou seu moço almirante, o jovem subindo pedras escorregadias com respirações curtas, voltando com relatos de céu vazio, até que, na 7ª, uma nuvem minúscula como a palma de uma mão surgiu no horizonte, inchando rapidamente em montes negros carregados de águas retidas há anos. O céu se abriu então em cataclismo glorioso, grossas gotas de chuva martelando a terra sedenta com um tamborilar furioso que se transformou em dilúvio torrencial, rios descendo pelas encostas em cascatas espumosas, encharcando túnicas e preenchendo cisternas com um rugido jubiloso. O cheiro de terra molhada, petricor primordial, elevando-se como oração de criação renovada. Acabe, montado em seu carro real puxado por cavalos arquejantes, galopava rumo a Jezreel sob o aguaceiro, enquanto Elias, cingindo os lombos com determinação profética, correu à frente dele por 20 milhas, o vento uivante propelindo seus passos como asas de querubins, músculos queimando em êxtase sobrenatural, sabendo que aquele fogo e chuva marcavam não o fim, mas o turning point de uma nação, da rebelião à obediência, do julgamento à misericórdia, da seca espiritual à abundância do concerto eterno. Na quietude que se seguia ao temporal, sob o céu lavado estrelado de promessas, Elias sentia em seu íntimo o sussurro divino. Ainda resta um remanescente fiel. E a terra, agora pulsando com vida renascida, testemunhava o impossível que nascera de uma oração humilde, ecoando através das eras como farol para gerações futuras perdidas em desertos de dúvida. O silêncio se estendia, profundo e reverente, enquanto o profeta permanecia imóvel, o coração batendo em uníssono com o pulsar da criação redimida, o ar fresco carregado do perfume de oliveiras revividas e campos que brotariam em fartura, um testemunho vivo de que, quando toda lógica humana falha, a resposta de Javé irrompe de onde ninguém espera, transformando cinzas em glória eterna. Ato 2. A fuga do profeta e o sussurro no deserto. Mas a glória efêmera do Carmelo ecoou como trovão em palácios de intriga. Em Jezreel, sob os salões de marfim reluzente, Acabe, ainda pingando das vestes encharcadas, irrompeu perante Jezabel, sua rainha de olhos flamejantes e unhas como garras de Sidom. Com voz trêmula, o rei narrou o impossível. O fogo devorador do céu, os profetas de Baal trucidados aos pés do profeta de Javé, a chuva que romperam as cadeias da esterilidade, e Elias, veloz como o vento, correndo adiante de seu carro real. O rosto de Jezabel, outrora máscara de deusas pagãs, contorceu-se em fúria demoníaca, veias pulsando como serpentes no pescoço pálido, os punhos cerrados, invocando Astarote e Baal-Zebub, em juramento profano. Assim me façam os deuses e mais ainda, se até esta hora, amanhã, eu não tornar a tua vida como a de um deles. Mensageiros alados de ódio foram despachados sob o luar prateado, galopando pelas planícies revigoradas, carregando a sentença de morte ao homem que ousara desafiar o panteão fenício. Elias, o tisbita, que momentos antes pairava em êxtase profético, sentiu o sussurro da ameaça como lâmina fria nas costas. O fogo do Carmelo ainda ardia em suas veias, mas o peso da carne mortal o dobrou. Sem demora, cingiu novamente os lombos, abandonando o pico sagrado sob o manto da noite estrelada, fugindo para o sul como gazela perseguida por leões. Em Bersabe de Judá, terra de poços ancestrais, deixou seu moço fiel.
prosseguindo sozinho para o ermo escaldante, onde o sol do Neguebe martelava a alma como bigorna de ferreiro. Exausto, prostrou-se sob a sombra frágil de um zimbro retorto. O coração, outrora leão rugidor, agora uivando em desespero. Basta, ó Javé! Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O profeta, arauto de milagres, sucumbiu ao sono profundo como morte, o corpo encolhido na areia quente, sonhos atormentados por visões de altares profanados e nações ingratas. Então, como brisa de Éden em meio ao caos, um anjo do Senhor tocou-lhe o ombro, o ar vibrando com presença invisível. Levanta-te e come. Sobre as brasas apagadas, surgiu pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água cristalina, manjar celestial, que infundiu forças sobre-humanas em membros trêmulos. Comeu e bebeu, e adormeceu novamente, até que o mensageiro divino o despertou pela segunda vez. Levanta-te e come, pois o caminho é demasiado longo para ti. Refeito pelo pão da presença, Elias ergueu-se, percorrendo 40 dias e 40 noites pelo deserto impiedoso. Ecos do êxodo de outrora, até chegar a Horeb, a montanha de Deus, onde Moisés outrora tremera ante a sarça ardente. Ali, no crepúsculo eterno da rocha partida, alojou-se numa caverna escura como o ventre da terra, o vento uivante carregando gemidos de sua alma ferida. E a voz de Javé irrompeu do silêncio primordial. Que fazes aqui, Elias? O profeta, com voz rouca de cinzas e lágrimas, despejou o cálice de sua angústia. Arde em zelo por Javé dos exércitos. Os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. E eu, só eu, fiquei. E buscam a minha vida para me tirar. Saí então o Senhor, e um vento grande e forte fendia as montanhas, despedaçando penhascos ante a face divina. Mas Javé não estava no vento. Após o vento, terremoto abalava os fundamentos da terra. Mas Javé não estava no terremoto. E após o terremoto, fogo devorador lambia as encostas como no Carmelo. Mas Javé não estava no fogo. E eis que veio um silêncio sereno, um sussurro ainda, murmúrio de folhas em jardim restaurado. E ali, na quietude que acalma tormentas, estava o Senhor. Elias, cobrindo o rosto com o manto rasgado, ouviu a palavra suave como orvalho. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ungirás Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Acontecerá que quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Todavia, reservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, todas as bocas que não o beijaram. O profeta emergiu da caverna com olhos renovados, o fardo aliviado pelo remanescente oculto, o fogo interior reacendido não por espetáculo, mas por fidelidade sussurrada. Descendo as veredas rochosas de Horeb, rumo ao vale do Jordão, Elias sabia. O ciclo não terminara. Julgamento e misericórdia entrelaçados teciam o tapete da redenção. E um sucessor esperava nos campos de Abel-Meolá, arado em sulcos de promessa futura. O deserto, agora testemunha do sussurro que vence o rugido, pulsava com a certeza de que Javé não abandona seu ungido, transformando o vale da sombra em portal de glória imperecível. Ato 3. O manto lançado sobre o arado. Nas planícies douradas de Abel-Meolá, onde o Jordão serpenteia como veia de terra prometida, o sol poente tingia de púrpura os sulcos revirados. 12 pares de bois, jugo de ferro e músculo tenso avançavam em fileira solene, guiados pela mão calejada de Eliseu, filho de Safate. O ar cheirava a terra úmida e suor de lavoura, e o profeta futuro,
com ombros largos de semeador, traçava linhas de esperança no ventre fecundo do solo, ignorante ainda do chamado que ecoava do Horeb. Sussurro divino entrelaçado ao ranger das correntes. Eis que surge Elias, silhueta contra o horizonte flamejante, manto esvoaçante como asas de querubim, olhos ainda úmidos do orvalho de Javé. Sem palavras iniciais, apenas o gesto profético. O manto rodopia no vento do entardecer, caindo sobre os ombros de Eliseu como sudário de glória ou coroa de sucessão. O arado para, os bois mugem em pasmo, e o coração do lavrador pulsa com o peso invisível da unção. Que queres de mim, pai Elias? Inquiriu Eliseu, voz grave como o solo que fende, olhos fixos no profeta do fogo. Segue-me, murmurou Elias, eco da quietude orebita, e deixa os bois ao destino que Javé ordena. Eliseu, sem hesitação de alma dividida, correu à casa paterna, tomou os jugos de bois, 12 em número, sinal de tribos completas, e os degolou com faca afiada, o sangue escorrendo em libação vermelha sobre as brasas acesas. Partiu os arados em lenha, cozeu a carne no fogo sagrado e deu ao povo em banquete de despedida. Comei, pois Javé me chamou para pastorear seu rebanho com bastão de profeta. O povo, atônito, murmurava bênçãos mistas a lamentos, vendo o semeador tornar-se arauto. Então, Eliseu seguiu Elias, manto dobrado sob o braço como troféu de rendição, pés velozes rumo ao Jordão e além. Cruzaram rios de julgamento, vales de misericórdia velada, o mestre e o discípulo, unção dupla tecendo o fio da aliança. Elias, com riso rouco de quem ouviu o sussurro, testava o sucessor. Fica aqui, o Senhor me envia adiante. Mas Eliseu, fiel como sombra ao meio-dia, respondia: Vive Javé e vive tua alma, que não te deixarei. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, o manto pairava, o espírito pairava, e os filhos dos profetas sussurravam. O carro de Israel e seu cavaleiro passam. No Jordão enfurecido, Elias feriu as águas com o manto. Onde está Javé? E o rio se abriu em muralhas de cristal, seco como no Êxodo. Do outro lado, o vórtice de glória se aproximava, carro de fogo, cavalos de fogo, separando o mestre de discípulo em turbilhão de eternidade. Uma dupla porção de teu espírito, clamou Eliseu, rasgando as vestes em pranto profético. O manto caiu dos céus como chuva de Pentecostes, e o novo profeta, olhos no firmamento flamejante, colheu o legado. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. As águas se abriram novamente ao toque do manto herdado, e Eliseu caminhou sozinho, o ciclo renovado, do sussurro ao rugido, da lavoura ao trono de julgamento, onde misericórdia e espada dançavam no palco da redenção imperecível. O Jordão testemunhava: a chama não se apaga, passa de mão em mão, ardendo até o fim dos tempos.